Olá, graça e paz a todos. Como passa tudo muito rápido, não é mesmo? Já estamos em maio e o ano avança acelerado aí para terminar. Sabemos muito bem que quando chega aí segundo semestre, aí então é que passa mais rápido ainda. Semana passada, conversando com alguém, essa pessoa estava muito brava, dizendo assim: Pastor, esse ano já está perdido, perdemos o ano. E essa pessoa muito brava e ela tem recursos. E em todo o tempo da conversa dela comigo, ela estava brava porque ela não podia acumular mais recursos. Na fala dessa pessoa não tinha nada de emocional ou tratar as emoções dele, da casa dele, as pessoas, rever a sua própria vida. Na fala dele, no conteúdo, não tinha nada falando a respeito de Deus e questões espirituais. Sabendo todos nós que tudo que fizermos aqui e que acumularmos aqui e que for tão somente para o nosso eu, vai ficar aqui. E ele falando, e eu já estava meio que entediado na conversa. Claro, a gente preza todas as pessoas, mas tem conversa que não nos acrescenta muito, essa é a verdade. E eu já um pouco entediado, depois que nós conversamos e vim para casa, fui resolver minhas coisas também, mas no dia seguinte ainda estava pensando naquela conversa que nós tivemos. Sabe de uma coisa? Ele está certo, o tempo passa muito rápido. Esse ano, em alguns aspectos, ele realmente já foi. Mas a nossa vida, ela não deve se definir por questões, a Bíblia diz, por questões tão somente materiais, nós somos muito mais que isso. E eu entendo que é justamente no momento de crise que é hora de nós repensarmos a vida, de nós repensarmos os nossos valores, de nós repensarmos em tudo que estamos fazendo e em tudo que estamos construindo. E agora, nesse momento especificamente que estamos vivendo, é mais uma oportunidade que nós temos. E eu vim repensar, junto com vocês nessa manhã, a minha vida, a nossa vida. E eu não quero perder a minha vida, pelo contrário, eu fiquei pensando, e é mesmo pela idade que eu já tenho, já que o tempo está tão acelerado, eu preciso também me acelerar para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que vai ficar, na verdade, aquilo que vai marcar outras pessoas, para o bem, lógico. Pensando assim, encontrei um texto na palavra de Deus, e eu vou lê-lo para nós, é Atos 9, dos versículos de 36 e 39, a respeito de uma personagem que marcou o tempo em que ela viveu. Marcou as pessoas às quais ela viveu. Vamos ler então? E aí, na sequência, nós vamos então argumentar a respeito dessa personagem bíblica, não tão conhecida assim, mas que tem muito a nos ensinar. Atos 9, de 36 a 39, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Era notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como a cidade de Lida era perto da cidade de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: Não demores em vir ter conosco, Pedro. Pedro, então, atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando a ele as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas.
O tema da nossa reflexão é marcas. O que são marcas? Marcas são impressões deixadas por algo ou por alguém, que ficam tão expostas, essas marcas, que ficam tão visíveis, que quem as vê não consegue se impressionar ou, no mínimo, perguntar o que ou o que aconteceu para que essas marcas fossem tão evidentes. Uma marca é uma identificação, uma marca é um símbolo, a marca é uma representação. É o que nós conhecemos como logotipo, que é uma imagem que lembra algo, que não se confunde esta imagem com mais nada, a não ser além daquilo que esta marca representa. Uma marca é inconfundível. Alguém já disse, é uma grande verdade, que uma marca marca. O texto que nós acabamos de ler, então, fala desta mulher chamada Dorcas. Na Bíblia, até então, assim, pelos nossos discursos e falas, não falamos tanto nela, ela é um pouco que não conhecida por nós, mas na comunidade a qual ela pertenceu, era muito conhecida. E como ela marcou aquela comunidade, era uma pessoa inconfundível. Falava no nome Dorcas, Tabita, todos já sabiam quem ela era. Então, só destacando mais algumas coisas aqui, que a gente, antes de vermos o que ela quer nos ensinar, ela era uma pessoa como todo mundo, nós somos, mas é interessante, ela foi quem foi, porque ela escolheu adotar para si, este modo de viver. Viver com significado, viver com uma marca na vida para si e para os outros. Viver como um logotipo ambulante das impressões de Deus na vida dela. Uma marca que marca. E nós já sabemos que a vida daqueles a quem Deus marca, jamais é a mesma. Porque tem o carimbo de Deus. Por quê? As pessoas a quem Deus marca têm o selo dele. Ou seja, as pessoas que foram marcadas por Deus, elas só podem expressar unicamente, lembra do logotipo? Que não se confunde com mais nada. Aqueles aos quais Deus marcou são inconfundíveis na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Pois é, ela adotou para si essa marca e viver de acordo com aquilo que ela foi marcada. Ela se tornou então um diferencial e, mais ainda, um referencial para aquela comunidade, para aquele povo. E, claro, também, em lendo a história de Dorcas, agora mais ainda, ela se tornou um referencial para mim, porque eu preciso e muito acelerar o meu modo de viver, porque, é certo, eu não tenho mais tanto tempo assim. Fazendo alguns cálculos, eu penso muito, aqueles que me ouvem sabem disso. Sou muito introspectivo, mas retrospectivo também. E aqueles que me ouvem já me ouviram dizer do meu tempo de vida, com certeza eu já vivi 2/3 dele, só falta mais 1/3. E eu preciso acelerar para marcar outros também. Quando lemos então sobre a história dessa mulher que mexeu comigo, que me fez refletir, ao ouvir a conversa que eu tive também com aquele fulano que eu disse para vocês, que só está acumulando coisas, que pena. Então, quando lemos essa história de renúncia, de empatia, a história de Dorcas, de solidariedade, um dos primeiros nomes agora que com certeza vai vir em minha mente, sempre que falar sobre isso, será o dela. Dorcas, Tabita. Tabita é o nome aramaico dela. E Dorcas é o nome grego. Então, ela vivia no meio de judeus e no meio de gentios. Ela era uma pessoa que não fazia acepção de pessoas. Atendia a todos. Olha só que diferencial. Ela não era preconceituosa. E sabe, o significado do nome Tabita e Dorcas significa gazela. Parece-nos estranho, mas eu fui dar uma olhada, curioso também,
A gazela é um animalzinho assim muito simples, singelo, mas na sua forma de andar, você pode dar uma olhada lá depois, muito interessante. A gazela ela anda elegante, não importando o terreno onde ela esteja. É um animal singelo, bonito, polido, simpático, tá? Isso é a gazela. E eu acredito que era assim também, eles a identificavam porque ela era uma mulher educada, polida, sabia andar em todo e qualquer situação, em qualquer terreno, assim como a gazela também. Bem, é o seguinte, falando tudo isso para nós já irmos refletindo e pensando, vejamos então as marcas que Dorcas deixou e por que ela as deixou. A primeira coisa que vemos então no versículo 16 diz assim: olha que interessante. Havia em Jope uma mulher chamada Dorcas e ela era uma discípula. Então havia em Jope uma discípula. Certamente ela era uma discípula de quem? De Jesus. É impossível a vida de quem Jesus marcou, e este é o seu seguidor, que não marque a vida de outras pessoas. Aliás, um discípulo de Jesus é um seguidor de Jesus, um aluno de Jesus, um imitador dele. Como diz Paulo, ao seguir a Jesus, depois daquele encontro marcante que ele teve com Jesus, Paulo disse o seguinte: trago no meu corpo, trago na minha vida, trago na minha alma as marcas de Jesus, trago seus ensinos, e a vida daquele a quem Jesus alcançou não tem como ser diferente. Então, a primeira marca da vida de Dorcas, para ser quem ela foi, ela tinha um referencial na sua vida. Era discípula de Jesus. A segunda coisa que encontramos da lição, de marcas que essa mulher nos deixa, está ainda no versículo 36, na parte B, que diz o seguinte: era notável pelas obras, pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Me lembrei neste ponto de Mateus 5,16, que diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Sabe quem é o autor dessa frase? Jesus Cristo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O testemunho dessa mulher, então, discípula de Jesus, começou com sua ajuda a todos. Mas isto era apenas uma forma de expressão exterior à ajuda ou às ajudas que ela fazia daquilo que ela carregava interiormente. A vida dela, a presença dela, a fala dela, a pessoa dela marcava, mesmo sem falar, não precisava dela falar nada. Onde ela chegava, ela tinha atitudes e as pessoas já a reconheciam. Uma pessoa que não fazia acepção de ninguém, como nós já falamos. Para ela, o alvo da vida dela, uma pessoa polida, educada. Alguém já disse que ela era uma pessoa rica, ela tinha bens, não assim riquíssima, ela tinha as coisas que ela tinha, ela sobressaía e ajudava outras pessoas. Essa era a questão. Então, o diferencial era a sua própria vida, ela ajudava outras pessoas e a sua vida marcava sem precisar dizer nada. São mais importante para ela, era mais importante pessoas do que coisas. E foi justamente isso que ela fez. E porque ela fez, ela se tornou uma pessoa inesquecível. No versículo 39, que foi o último que nós lemos, ela se tornou uma pessoa inesquecível porque aquilo que estava à disposição dela fazer, ela fez. O texto diz que ela fazia túnicas e vestidos para as viúvas. E, obviamente, com certeza, ela atendia crianças, tá? Velhos, pessoas doentes que precisavam da sua comunidade. Versículo 37 nos diz que esta mulher, logo no início, esta mulher morre. E agora? Mais uma lição. Até quando uma pessoa assim morre, marca, deixa marcas. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando, e essa é a mensagem de hoje, num mundo tão carente como o nosso, uma pessoa assim não pode morrer. O texto diz que ela morreu. Mas uma pessoa assim não pode morrer.
Uma pessoa assim que marca a vida de outras pessoas, que deixa um legado, que faz falta, é útil a nós, a Deus principalmente e o mundo. Porque nós já estamos cansados de saber que nós somos as mãos de Deus, os olhos de Deus, os braços de Deus para abraçar, as pernas de Deus. É isso aí. Devemos ter o coração de Deus e por aí vai. Deus nos usa para fazer a sua vontade e a sua obra. Então aí que está, o versículo 37 diz que esta mulher morre, e agora? Eu fiquei pensando e coloquei aqui, uma pessoa assim não pode morrer. Confesso, sabe, irmãos, que voltando então na sequência, porque nós analisamos o 36 e o 37, o 36, a parte A e B, e o 37 também, confesso que ao ler o versículo 37 sobre a morte de Dorcas, que fala que ela morreu, eu fiquei preocupado comigo. Veja bem, eu costumo sempre pregar, e digo isso, eu prego a palavra que me toca aos outros também. É uma reflexão para todos nós. E essa palavra, ela continua ainda falando no meu coração e a nós também. E a minha preocupação é o seguinte: será que no dia que eu morrer, porque todos nós vamos morrer, eu irei fazer falta? É isso mesmo. O que eu tenho feito, o que eu tenho feito, tem deixado marcas positivas de um discípulo de Cristo? O que eu tenho feito é palpável, o que faço na vida de alguém, ou são só palavras? Dorcas tinha atitudes. A vida que vivo tem valido a pena para mim? Tem valido todo o investimento de Deus em mim? A vida que eu tenho vivido tem valido a pena para os outros? Eu pensei, a vida que vivo. Pelo que vejo, a vida que vale a pena é a que serve ao próximo. Diz um ditado aí, ele é muito certo, que se alguém não vive para servir, vive para quê? Não serve para viver. Você vive ou serve para quê? Aí a pergunta vai direto, porque foi a mesma pergunta que eu fiz para mim. Ao inquirir então sobre mim, sobre essas questões de ser útil à vida, que eu quero ser útil à vida, especialmente agora nessa reta final, foi aí que eu fiquei preocupado comigo. Eu não fiquei preocupado, obviamente, não com o dia da minha morte em si, mas sobre minha utilidade e as marcas que eu estou imprimindo e deixando em outras pessoas. Aí eu pedi a Deus que me marque com a sua graça. Pedi, Deus, me marque com a sua misericórdia, me marque com a sua bondade. Deus, me marque com o seu perdão e com o seu amor, para que eu possa marcar outras pessoas com estas mesmas marcas que o Senhor tem me marcado. Sobretudo, o perdão do Senhor. Os versículos de 38 ao 42 nós não lemos, mas faz parte do contexto em que, então, já que uma pessoa como Dorcas não pode morrer, é interessante que aí, nós já sabemos, eles mandaram chamar Pedro, tá? Pedro foi e ao ver ali aquela situação, fala-nos sobre a ressurreição de Dorcas. Ela teve que voltar à vida. Pedro estava na cidade de Lida, próximo à cidade de Jope, onde Dorcas faleceu. Chamaram-no, e eu achei muito interessante o seguinte: foram chamar a Pedro. Se Dorcas não fosse quem foi, gente boa, será que eles iriam chamar Pedro para ver aquela situação? Obviamente, numa expectativa de que eles a ressuscitassem. Bom, já que nós fizemos um trocadilho aqui, né? Às vezes tem pessoas, misericórdia, mas que passam pela vida, que é melhor morrer e ficar morto mesmo, né, do que voltar. Se Dorcas não fosse quem fosse, eles certamente não iriam chamar Pedro para ir até lá, né? Se ela não fosse gente boa, como ela era. Ao chegar, então, Pedro viu e ouviu tudo que Dorcas havia feito para aquele povo, tudo que ela representava para eles. Aí então Pedro, como eu também lendo o texto, entendi claramente que uma pessoa assim, ela não pode morrer. O milagre então, diz-nos o texto, aconteceu. Dorcas foi trazida de volta à vida.
Pedro a ressuscitou pelo poder de Deus. Eu quero te dizer que o milagre da ressurreição ocorre ainda hoje entre nós, todos os dias. E eu já preguei sobre isso aqui recentemente, quando da Páscoa, tratando ali sobre a ressurreição de Jesus. Na existência daqueles que morreram, obviamente, a ressurreição acontece todo dia na existência daqueles que morreram e deixaram uma marca, um legado. Tá certo? Mais tarde, então, Dorcas morreu de novo, porque Pedro a ressuscitou, tanto que nós não a temos ainda hoje aqui entre nós, tá certo? E ela morreu lá, depois de alguns anos, naquela geração mesmo. Mas o que ela fez, veja bem, o que ela fez como discípula de Jesus, jamais morrerá, pois as obras que fazemos para Deus, nos outros, nas outras pessoas, elas ficam e marcam para todo sempre e vão sendo reproduzidas. E olha nós aqui, chegou até nós. Paulo, sabendo disso, tem um texto que ele escreveu em 1 Coríntios 15, 58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes no trabalho, na obra do Senhor, porque o trabalho, a obra do Senhor, não é vão quando é feita para o Senhor. Marca mesmo, fica mesmo para sempre. Eu quero terminar então a palavra de hoje, que é uma palavra reflexiva, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero deixar essa marca. Eu tenho esse desejo. E eu quero que você também tenha. Que nós possamos orar ao Senhor para que nós marquemos outras. Nós temos aí tão pouco tempo. E não se iluda não. Se você nos seus cálculos, eu fiz os meus, né? Sei lá. Mas olhando para a minha família, assim, mais ou menos, uns 25, 30 anos no máximo. Talvez você tenha mais tempo que eu, menos tempo que eu, sei lá. Falando sobre isso, a gente fala sobre isso. Não importa que nós aproveitemos o tempo que Deus vai nos dar para a gente deixar marcas significativas e essas marcas perduram. Eu quero terminar então dizendo assim: mais do que nunca nós precisamos hoje de pessoas como Dorcas, que ajudam sem fazer perguntas. É ruim uma pessoa vai ajudar, se chama alguém para ajudar, fica fazendo pergunta, questionando o tempo todo, com má vontade. Para com isso. Não temos tempo para isso. Nós precisamos de pessoas dispostas a gastar o seu tempo, na verdade eu diria, nem gastar, é investir o tempo na vida mesmo, naquilo que tem significado. Investir o seu tempo, mesmo que seja para oferecer, coloquei um prato de comida, um copo de água, e mais que isso, orar com outras pessoas. Tem tanta gente precisando das nossas orações. Sendo ouvido de alguém, ouça alguém. E você sabe que uma das maiores ajudas que podemos fazer é ouvir alguém e orar com esse alguém em nome de Jesus. Porque Jesus é todo o consolo e todo o conforto que precisamos. E olha bem, não se esqueça, nós somos discípulos de Jesus porque Ele nos marcou. Bem, o mundo está sedento de pessoas assim. Você que está me ouvindo, está disposta a ser uma pessoa assim? Uma Dorcas? Veja que Deus procura pessoas assim e está nos dando agora mesmo, em meio a essa questão toda de crise e de pandemia, a oportunidade de marcarmos outras pessoas com seu amor, com seu conselho, com um abraço, com carinho, com ajuda. Podemos marcar outras pessoas virtualmente no Face, no Zap, no celular, nos e-mails. Como nós temos aproveitado essas oportunidades para marcarmos outras pessoas. Me desculpe, mas se você morresse hoje, qual seria o seu epitáfio? Epitáfio é aquela placa bem bonita, uns colocam de bronze, outros colocam de prata, outras colocam banhada a ouro, outros colocam em mármore. Aquela placa que tem os dizeres a respeito da pessoa que está ali. Aqui jaz, aí vem aquela placa, né, e os escritos maravilhosos, já vi até poemas e bonitos. Se você morresse hoje, qual seria o seu epitáfio, a sua placa? O que iria identificar você? Quais as marcas daquilo que você fez que iria te identificar? O que tipo de elogio você receberia de seus amigos, familiares,
pessoas que te conheceram, que estão ao seu redor. Pense nisso. Quem é transformado por Deus não traz transtornos, e sim deixa boas marcas na vida do seu próximo. É uma frase aí para se pensar. Quem é transformado por Deus não traz transtornos, e sim deixa boas marcas na vida do seu próximo. E nós temos as marcas de Deus em nós. A pergunta é, irmãos e amigos, que marcas estamos deixando? É a nossa palavra de hoje. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom domingo, uma boa semana, uma boa vida aproveitada para a honra e glória de Deus. Um grande abraço para todos vocês. Até uma próxima oportunidade.